Bom dia, pessoal, tudo bem? Voltamos para mais uma aula nossa remota. Hoje a gente vai falar sobre energia nos ecossistemas e a nossa aula prática vai ser concentrada basicamente em cadeias e teias tróficas. Rapidamente lembrando alguns conceitos que a professora Júlia já mencionou na aula teórica, né? Quando a gente fala em cadeias alimentares, é um assunto que a gente já viu no segundo grau, né? Mas é importante retomar agora alguns conceitos importantes. Nesse esquema que vocês estão vendo na tela, nós temos duas representações de cadeias alimentares, uma a cadeia alimentar terrestre, mais na esquerda, e a outra a cadeia alimentar marinha, mais na direita. E aí nós temos a base dessas cadeias alimentares, sempre são os seres autotrófos, ou autotróficos também, que são aqueles que são capazes de produzir o próprio alimento a partir da energia solar que chega até esses ecossistemas. E por que eles são muito importantes? Porque eles são a base dessas cadeias alimentares. A partir desses seres autotróficos é que as cadeias alimentares se estruturam, se desenvolvem. Então, sempre que a gente vai representar essa cadeia, uma cadeia alimentar, os produtores primários, os seres autotrófos, é que devem ser primeiro representados. E a partir deles, os outros seres, os outros elementos presentes nessa cadeia trófica ou cadeia alimentar, né? Que daí vão ser os consumidores primários, secundários, de terceiro nível, quarto nível, ou quantos níveis existirem. Nem sempre a gente vai ter cadeias tão longas, às vezes a gente vai ter cadeias mais curtas, às vezes a gente vai ter cadeias mais longas. Mas pelo menos os produtores e consumidores primários sempre vão aparecer nessas cadeias tróficas, né? O que a gente é importante ter claro? Vejam o sentido da seta na representação dessas duas cadeias. A seta sempre vai indicar a direção do fluxo da energia dentro dessas cadeias e teias tróficas. Então, é sempre qual a direção que o alimento está indo. Se vocês olharem tanto na cadeia alimentar marinha quanto na cadeia alimentar terrestre, a direção da seta é a direção com que o alimento está indo. Então, a gente tem essa grande diferença entre os seres autotrófos, que produzem o próprio alimento, e os heterotrófos, aqueles que se alimentam dos outros organismos, né? Também existem alguns conceitos que a gente tem que ter um pouquinho de cuidado para, às vezes, não confundir, né? Então, em termos de hábitos alimentares, né, se a gente olhar essa cadeia trófica que está representada ali pelo capim, grilo, sapo, cobra e siriema, né, em termos de hábitos alimentares, o capim, então, é o nosso produtor, né, o nosso ser autotrófo, e ele é o primeiro nível trófico. Depois nós temos os outros organismos, né, que vão ser o consumidor primário, secundário, terciário, como a gente viu no exemplo anterior. No caso, o grilo ele é um ser herbívoro, né, porque ele consome vegetais, em termos de hábito alimentar, enquanto que os demais animais presentes nessa cadeia trófica são carnívoros. Quando a gente fala em grau de consumo, então ele é o grilo é um consumidor primário, o sapo é um consumidor secundário, a cobra é um consumidor terciário e a siriema é um consumidor quaternário. Então aqui são alguns conceitos um pouquinho diferentes, né, que a gente tem, que muitas vezes a gente encontra nos livros, encontra nas referências, então é bom a gente ficar atento e saber o que cada um representa, né? Vejam lá, de novo, a direção das setas, né, capim, grilo, sapo, cobra, siriema, e posteriormente essas setas todas, né, todas, em todos os níveis tróficos, conduzindo para fungos e bactérias, que eles são animais, né, são seres decompositores. Ou seja, todo o capim, todo o grilo, todo o sapo, quando morre, né, se ele não for consumido por outro organismo, ele vai ser decomposto, ele vai passar por um processo de ciclagem desses elementos, né?
Vejam que está chamando a atenção aqui embaixo para vocês, que os onívoros, eles não aparecem muitas vezes, né, no hábito alimentar, justamente porque eles, né, podem ser um ou outro elemento, como herbívoros e carnívoros ao mesmo tempo, né. Bom, até então a gente estava falando de cadeias alimentares. O que que é uma teia alimentar, então? Uma teia alimentar é um conjunto, uma soma de diversas cadeias alimentares, né? E elas são importantes porque elas vão somar, vão mostrar como isso ocorre dentro de um ecossistema natural. Vejam que não existe uma cadeia isolada, existem várias cadeias conectadas entre si. E é assim que ocorre dentro de um ambiente natural. Se vocês olharem essa teia alimentar que está aqui representada, ela se refere ao bioma do Pantanal, né? Então, lá embaixo, representado por plantas, frutos e sementes, estão os seres autotróficos, ou seja, aqueles que produzem o próprio alimento. Vejam a direção das setas, né? Sempre saindo dos seres autotróficos em direção aos consumidores, né? Na direção que o alimento está indo. Então, se vocês perceberem bem à esquerda de vocês, lá plantas, o veado campeiro é um animal herbívoro, então ele se alimenta de plantas, e posteriormente, né, ele pode ser alimento da onça pintada, né. Uma outra, isso seria uma cadeia trófica extremamente curta, já planta, veado, onça. Uma outra rota que pode ser para essa mesma situação é a planta, ah, né, sendo consumida, por exemplo, pela anta e posteriormente a onça pintada também. Vejam que existem essas diferentes cadeias, né, e que elas são conectadas aqui nessa representação da teia. Novamente, olhem as direções da seta, né, sempre as setas em direção ao que o alimento vai seguir. Eh, um exemplo de uma cadeia um pouquinho mais complexa nessa representação ali, por exemplo, o colhereiro, que é uma ave, né, consumindo frutos, posteriormente ele sendo consumido por uma cobra, aqui representado pela sucuri, que vai ser consumido pelo gavião. Mas veja que o gavião, ele não se alimenta só da sucuri, ele também vai se alimentar, por exemplo, de filhotes do pica-pau, que por sua vez consumiram as sementes. Então, dessa forma, é que tenta se representar como são as diversas relações que existem dentro de um ecossistema, né? E a partir dele também é possível identificar quais são os topos de cadeia, né? Se vocês olharem, nesse caso, todos aqueles animais que estão recebendo só setas, como por exemplo a onça pintada, o jacaré, a coruja do campo, todos eles são indivíduos que são topos de cadeia, porque eles estão recebendo diretamente esse alimento dentro das diversas cadeias alimentares. Vejam que no caso das teias alimentares, um pouquinho diferente das cadeias, não tem a representação dos decompositores, porque justamente é difícil, né, já tem bastante coisa para ser colocada dentro desse desenho, desse esquema, né, então não é fácil a gente conseguir representar claramente isso. Bom, a partir dessas revisão desses conceitos bem básicos, o que que é o exercício que vocês devem, fazer para essa aula referente às cadeias e teias alimentares, né, dessa semana? Vocês têm 3 perguntas para responder, esse roteiro vai estar lá também no Moodle para vocês. Vocês têm 3 perguntas para responder. Primeiro, é esquematizar, ou seja, desenhar, né, uma teia trófica relacionada a um bioma brasileiro. Então, vocês vão escolher um bioma brasileiro, qualquer um deles, e representar, desenhar uma teia trófica. Um sistema muito semelhante a esse que a gente acabou de ver para o Pantanal, né?
com as setinhas, com os desenhos e tal. Se vocês pensarem assim, professor, não sei desenhar muito bem, tenho dificuldades com desenhar e tal. Então, em vez de desenhar, você pode escrever o nome, né? Como está ali, por exemplo, onça, capivara, anta, jacaré. Então, não precisa desenhar, então você pode simplesmente colocar o nomezinho, né? Também, em vez de ser o bioma inteiro representado, vocês podem representar um ecossistema desse bioma. Por exemplo, a floresta da Araucária. A floresta da Araucária está dentro do bioma da Mata Atlântica. Então, eu não vou representar todas essas relações para a Mata Atlântica, mas vou representar para a floresta da Araucária. Então, qualquer uma das opções é válida, né? Não esqueçam da direção da seta sempre na direção do alimento. Tá? Depois que vocês fizerem isso, esse desenho, vocês vão escolher ali dentro da teia, né, recortar, digamos assim, uma cadeia trófica. Então, voltando aqui ao nosso esquema, por exemplo, seria aquela cadeia de planta, veado, onça, certo? Então, vocês vão pegar só esses elementos de uma cadeia dentro da teia e representar elas usando essa simbologia que está colocada aqui para vocês, que é a simbologia muitas vezes utilizada nos livros de ecologia, né? Então, a fonte de energia, né, na maior parte das vezes o sol, né? Quem é o produtor, quem é o consumidor, qual a direção que a energia está indo e quanto de energia está se perdendo. Esse sumidouro de calor significa quanto de energia está se perdendo. Tá? E se há ou não um depósito de energia. Então, vocês vão usar essa simbologia desses desenhos que estão colocados aqui para representar essa cadeia trófica que vocês escolheram dentro da teia que vocês desenharam. E por fim, a terceira pergunta é: calcule a sua pegada ecológica. Bem no finalzinho da aula teórica, a professora Júlia falou sobre a pegada ecológica, explicou um pouquinho o que é a pegada ecológica. Na internet, se vocês colocarem assim, calculadora da pegada ecológica, como calcular pegada ecológica, vocês vão encontrar diversas ferramentas e aplicativos que fazem isso. Então, vocês vão lá, escolhem um desses aplicativos ou uma dessas ferramentas e fazem o cálculo da sua pegada ecológica. Então, basicamente, essas três perguntas, essas três questões, são as referentes à aula prática dessa semana sobre energia nos ecossistemas, basicamente cadeias e teias tróficas. Vocês terão, então, até o dia 14, né, para fazer essa atividade e postar lá no link referente a atividades práticas de energia. Não esqueçam que também, até o dia 14, vocês têm para postar outra atividade da semana passada ainda sobre os fatores ecológicos. Um bom trabalho a todos, e se vocês tiverem dúvidas, não deixem de mandar e-mail ou para mim, ou para a professora Júlia, ou mesmo para o monitor, o Enzo. Uma boa semana a todos.